A paz do Senhor a todos. Como estão? Todos bem? Quero me apresentar. Eu sou o Arlindo Modesto Antunes e você está na Amazon Music. E hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos que é sobre a leitura da Palavra de Deus. E você aí no aconchego do seu lar, eu queria que você refletisse comigo e nós vamos iniciar a leitura corrida mesmo no Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos iniciar pelo Novo Testamento. E a ideia é hoje a gente fazer a leitura juntos do capítulo 1, 2 e 3. E se você tiver esse tempinho aí, assista esse vídeo, ouça a palavra de Deus, o que ela tem para dizer para você. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, a Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez, a Zerá, e Pérez gerou a Esron. E Esron gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmon, e Salmon gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abiás. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Urias. E Urias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Este
é o capítulo de número 1. Vamos agora ao capítulo de número 2, os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-los a Belém, diz: ide, perguntai diligentemente pelo menino, que quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados, em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito, a matança dos inocentes. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José. Em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, e era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, lá no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mateus capítulo 3. João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham aos seus batismos, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amados e queridos irmãos, então essa nossa nova série do canal Amazon Music, a gente vai ler o Novo Testamento. Cada dia eu vou ler um pouquinho e a gente vai postando vídeo. Se você gostou, comenta, compartilha, manda para os seus amigos, para os seus familiares. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Essa leitura da palavra ficará disponível também no nosso Spotify. Que Deus abençoe e até a próxima.